Boa noite, amigos e amigas do blog do Chicão Sumavila. O blog hoje começa uma nova fase, como essa que vocês vão ter oportunidade de assistir. Nós vamos procurar fazer sempre, ou quinzenalmente, ou mensalmente, ou semanalmente, nós estamos estudando ainda. Um encontro como esse que estamos promovendo hoje aqui, com 3 convidados, onde nós vamos abordar assuntos políticos, evidentemente. Hoje nós vamos falar aí de Dilma, de Lula, de Aécio Neves, de Eduardo Cunha, Michel Temer, enfim, e desse cenário político nada bom para o Brasil que nós estamos vivenciando. Ao meu lado, aqui, o jornalista Tiago Bonagura, o Celso Bendlin, que é engenheiro civil, e Luiz Carlos Heleno, que é sociólogo, escritor e compositor, a quem eu agradeço aos 3 a presença e o atendimento ao convite. Então, nós vamos iniciar esse bate-papo, e é um bate-papo onde nós não vamos aqui procurar vencedores, qual a opinião que se sobressai mais que outra, não é isso. O maniqueísmo nas redes sociais, eles estão bastante presentes e com pouca informação. As redes sociais, infelizmente, boas, é muito importante que as pessoas participem das redes sociais, discutam, mas é muito importante que as informações tenham sempre uma origem legal, uma origem honesta, enfim, que não sejam aquelas mentiras, aquelas brigas dizendo que o meu é melhor que o seu e vice-versa, né? Então, eu peço que o Tiago Bonagura inicie uma leve explanação de 2 ou 3 minutos a respeito do atual momento político no Brasil. Muito obrigado, Chicão. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente tem que analisar de uma forma bem clara, assim. Primeiro, de uma forma cautelosa, na verdade. Nós temos que enfrentar o momento e saber que hoje as pessoas têm a oportunidade de dar a sua opinião, e essa opinião deve ser embasada com diversos conhecimentos que ela vai adquirindo durante a vida. Infelizmente, pelo cenário político e social que vivemos no país, isso decorrente a diversas situações que nós tivemos na história do nosso país, as pessoas muitas vezes elas têm a falta do conhecimento para poder fazer, muitas vezes, o contraponto. Mas eu acho muito importante isso. Eu acho que é um símbolo da democracia, é uma forma de hoje as pessoas estarem expressando a sua opinião com relação a um determinado tema. Mas se a gente for analisar, por exemplo, o atual momento de crise política e econômica que nós estamos vivendo hoje no país, a gente vai lá, por exemplo, no início das manifestações, lá na época da Copa das Confederações, né, que a gente estava vivendo no país, que era um ano antes da Copa do Mundo, em que começou com um movimento lá sobre o transporte coletivo, mas que passou uma semana ou 10 dias, não se sabia sobre o que a gente estava reivindicando, o que as pessoas realmente estavam reivindicando e quais eram os grupos políticos que estavam envolvidos nesses movimentos. E dali para frente começou uma grande manifestação no país. E eu vejo o seguinte, primeiro, eu acho que existe realmente um fato, existe um apelo social, né? Porque tem crise, e a crise a determinado tempo vai se agravando. Mas que existe uma movimentação política e um interesse partidário por trás, não há dúvida, independente da posição política de cada um. Não há dúvida que existe isso. E a gente tem que só tomar o cuidado. Porque muitas pessoas que realmente têm a intenção de, eu quero mudar o meu país,
eu quero fazer algo diferente, eu acho que eu tenho dificuldade de receber um atendimento na área da saúde, eu tenho dificuldade de ter uma educação de qualidade, eu tenho uma dificuldade de arrumar um emprego bom. Essa pessoa, muitas vezes, ela embarca num movimento que ele tem um interesse. Então, eu acho que esse tipo de reflexão que deve ser feita na hora, principalmente, você falou agora há pouco, você iniciou sua fala, né, Chicão? Falando sobre a questão das redes sociais, Isso. sobre o fato de ser muito superficial o que a gente encontra ali. Então, eu acho que, primeiro momento, quando a pessoa quer debater, por favor, venham e debatam. Acho que as pessoas precisam debater. Mas quando você vai lá, né, de certa forma, compartilha uma informação, você inicia um debate, faz uma postagem no seu Facebook, né, onde você realmente tem um espaço para falar a tua opinião, você tem que entender um pouco do contexto e saber o que está por trás daquilo, né? Eu acho que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas saber o que realmente, quais são os interesses, quais são as pessoas que hoje têm esse poder de manipular ou de mostrar para você o que é verdade. Então eu acho que a partir daí a gente tem que fazer uma análise e ter um certo cuidado quando a gente vai omitir a nossa opinião. Perfeito. Celso Pendlin, a palavra é sua. Então, tá. Bom, a gente com certeza então tem uma crise política, uma crise econômica, né? E a gente é a história do ovo e da galinha, né? Não sabe quem veio primeiro e quem gerou quem, né? A princípio, uma crise política seria facilmente resolvida se não houvesse a crise econômica, né? Então, a partir do momento em que a economia vai bem, as pessoas têm emprego e estão tranquilas, não têm medo do futuro, né? Então, o governo não perde o seu apoio popular. E foi o que aconteceu. E o que gerou essa crise econômica que derivou na crise política? A raiz de todo o problema é fiscal, né? Então existe um excesso de gasto público, existe sempre um déficit primário, né? E o que acontece, as pessoas acabam dizendo, o gasto público é excessivo por causa dos programas sociais. Não é verdade, né? Os programas sociais representam ali de 5% a 7% do total do gasto público do governo federal, né? A grande parcela, então, é a própria folha de pagamento, um Estado pesado, com uma estrutura pesada, a Previdência Social. Se não ocorrer a reforma dela em pouco tempo, ela vai ser obrigatória, vai ocorrer naturalmente por falta de recurso mesmo, né? E o pagamento de juros da dívida pública, né? Então, a gente for olhar a história do país, o movimento de direta e já, ele ganhou força a partir do momento em que, num período anterior, os governos militares, com uma certa irresponsabilidade fiscal, criaram o milagre econômico e gasta. Na década seguinte, vem a crise financeira, né? A crise econômica. Vindo a crise econômica, um governo não se sustenta. Então, na minha opinião, a crise atual vem derivada da crise econômica. A presidente tentou, quando colocou o Joaquim Levy, era um cara que estava fazendo a lição de casa, né? Ia pôr as coisas no trilho, mas como ele tinha, como as medidas dele eram impopulares, né? Ele não tinha apoio dentro do partido. Ela ficou num jogo assim, puxa, e agora? O partido derrubou o cara, aí nesse momento perdeu ainda mais a sustentação o governo dela. Perfeito.
Luiz Carlos Heleno, o que você tem a dizer para os nossos seguidores aí? Boa noite a todos. Cara, o momento assim, o momento é muito tenso, né? E eu concordo muito com o Celso essa questão de que o econômico aí tem uma preponderância nessa loucura que está, né? A gente vê disseminação do ódio, uma série de coisas que ocorrem. Mas isso vem muito dessa tensão nacional. Agora, isso também, eu acho que tem a ver com essa questão de lógica do mercado, né? A lógica do mercado, ela é muito foda, ela é terrível, né? Usando um palavrão aqui, ela é de uma preponderância ao mesmo tempo, de um achaque contra tudo que é essa questão de você criar consenso, que é muito complicada. E até assim, brincando aqui entre o que a gente poderia fazer uma análise sociológica. E como compositor, eu gostaria de fazer um samba que sintetizasse isso, mas é impossível. Agora, da sociologia, que de certa forma você tem um pouco a análise a partir do reino da dúvida, né? A sociologia é um pouco isso. Você tem que duvidar de tudo, você tem um pouco racional, um pouco o terreno do direito também, né? Mas essa coisa é muito forte, né? Então essa questão o econômico, o mercado, a lógica de mercado, quando ela se sente ameaçada e que há uma crise que você não entende de onde vem, ela parece que tem ramificações mundiais, né? Mas atinge alguns países muito mais do que outros, né? A gente sofre com isso. E assim, os analistas mais experts do momento, do contexto histórico, os caras sofrem para analisar isso para a gente muito mais complicado, né? Você está numa relação aqui localizada, de certa forma você olha muito aqui o teu terreno, você fica olhando para macroestrutura, macroeconomia, você fala, caramba, esse troço vai dar onde, né? É um negócio complicado, você fala assim, parece que isso não tem fim, isso não tem solução. A impressão, existe uma frustração, no sentido, quando você está passando por um momento difícil e se cria uma tensão nacional que entra uma série de coisas que as instituições que pareciam consolidadas, elas são todas abaladas, elas são todas abaladas, né? O teste, então as duas figuras emblemáticas para mim hoje, nível nacional, no sentido de testar as instituições, são dois caras que aparecem fortemente. O primeiro é o Cunha, né? Que é uma figura, se fala, cara, como é que o sujeito pode testar tanto as instituições nesse sentido, no sentido jurídico, né, no sentido da articulação, né? Que fragilidade que são as instituições jurídicas para tentar se defender quando o sujeito se articula, no péssimo sentido da palavra, no sentido ruim da política. E o Bolsonaro, que é aquilo que a gente pode chamar assim, é o inimigo que a gente gosta. Gosta no sentido, por ser o inimigo que você consegue identificar. Então, contra ele eu luto, né? Então, o tipo do cara diz, esse é o inimigo declarado, isso eu identifico. Mas no Congresso Nacional, no meio de 540, tem inimigos que não se declaram. Esses são mais perigosos. Bolsonaro, você já sabe que você pode lutar contra ele, que você se posiciona contra ele, porque hoje é considerado uma figura repugnante no sentido da política mundial, né? Inclusive parece que com uma eleito, né, das figuras mais repugnantes da política constituída, né? Mundialmente. Independente disso, mas assim é o cara que também você acaba dizendo, não, esse realmente eu identifico, esse é o cara, esse eu sei que eu vou estar do outro lado sempre. Mas aquele que você não identifica, que dança no Congresso ao favor do vento, esse você não sabe o que vai fazer. Então, assim, olhando muito com carinho, uma das coisas, eu acho que o Thiago também falou nesse sentido, que é importante a gente se... Tá dando meu tempo aí? É importante a gente ter cautela, cara, e entra a palavra serenidade, né? Como é que a gente lida no meio disso tudo, né? Então, para mim, existe muito mais interrogações do que soluções à vistas, né? Soluções que a gente enxerga. A gente enxerga um cenário tenso. Legal. Só porque ele citou o Bolsonaro, né? Em que tipo de ambiente que surgem figuras como o Bolsonaro. Então, quando você incentiva a polarização da sociedade, não o debate, né? Então, ou você é desse lado ou você é desse, né? Então,
E em cenário de crise e uma sociedade polarizada, aí incentiva o aparecimento do salvador da pátria, o cara maluco que tem ideias que, tô aqui perdido, é essa ideia que eu vou seguir, né? E ao longo da história foi assim, situações de crise, sociedades polarizadas, apareceram malucos, salvadores da pátria, que levaram Stalin. Já que o assunto também, é claro, partiu para o Bolsonaro, a semana passada a Assembleia Legislativa do Paraná votou uma moção de repúdio ao Bolsonaro, ao deputado federal Jair Bolsonaro, pela apologia feita por ele na votação do dia 17 do impeachment, né? Do impeachment da Dilma na Câmara Federal, aonde ele usou a frase, né? Falou que ele homenageava o coronel Brilhante Ustra e fez questão de mencionar o pavor de Dilma Rousseff, né? Então isso aí pegou muito mal. A Câmara Federal já estava mal vista pela imprensa internacional, enfim, e a Assembleia Legislativa então votou essa moção de repúdio. O deputado Rasca Rodrigues, numa matéria que eu li, ele diz, inclusive, que ele teve um primo assassinado pela repressão dentro de um Fusca, na cidade de São Paulo, enfim. E ele foi um dos caras que votou ali, e também um dos proponentes do requerimento. Votaram a favor da moção de repúdio. Eu vou fazer questão de ler aqui para vocês. Os deputados, 19 deputados: Adelino Ribeiro, do PSL, Ademir Bier, do PMDB, Alexandre Cury, do PSB, Anibele Neto, do PMDB, Chico Brasileiro, do PSD, Cláudio Palozzi, do PSC, Jonas Guimarães, do PSB, Luiz Carlos Martins, do PSD, Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, Márcio Nunes, do PSC, Nelson Luersen, do PDT, Nereu Moura, do PMDB, Nele Prevô, do PSD, Péricles de Mello, do PT, Professor Lemos, do PT, Rasca Rodrigues, do PV, Requião Filho, do PMDB, Tadeu Venere, do PT, e Tercílio Turino, do PPS. Os deputados que votaram contra, ou seja, não quiseram dar o repúdio, né, ao Bolsonaro, foi o Cobra, do PSD, Hélio Rusch, do DEM, Felipe Francischini, do Solidariedade, Maria Vitória, do PP, Missionário Ricardo Arruda, do DEM, Pedro Lupion, do DEM, Stephanie Júnior, do PSB, e Tiago Amaral, do PSB. Abstenção, um voto, né, do Gilmar Reichenbach, do PSC. Esse foi em cima do muro, né? Então é para você ver que tem um detalhe. Várias abstenções. Tem um detalhe. A Assembleia Legislativa é composta por 54 deputados. 19 votaram contra, a favor, 8 contra, uma abstenção, e o restante é dos deputados. Estão fazendo o que aí? Né? Os deputados se furtaram, o porquê a gente não sabe, né? O porquê, mas fica o registro, né? Após as eleições, logo após as eleições, ao final da contagem dos votos, enfim, o ex-candidato Aécio Neves, do PSDB, não aceitou, né, não aceitou o resultado, não gostou e não aceitou o resultado. E começou a articular uma série de situações, de contatos, para contestar esse resultado. E essa atuação do Aécio Neves, segundo a própria imprensa, ela acirrou os ânimos entre os brasileiros,
né? Aquele maniqueísmo, a desconfiança de urnas, depois tentaram fazer recontagem de votos, etc. E acabou, enfim, no impeachment aí. O que o Tiago, né? Vamos começar aqui pelo Tiago, que o Carlos acabou de falar. Tiago, como é que você vê isso? Como é que você vê isso? Houve mesmo? Ele causou esse mal-estar aí na população brasileira? Como é que é? Eu acredito que sim. Eu acho que o posicionamento dele causou isso. E aquilo que eu já falei lá no início, né? Quando nós olhamos para as manifestações, quando nós olhamos sobre aquilo que a gente está reivindicando, eu acho que a gente tem que entender quem são as pessoas que estão por trás disso. Então, para trazer um pouquinho daquilo que eu já falei antes, quando ele convoca as pessoas, a população, para ir para a rua, falar, vá lá, é contra o impeachment e tal. Com apoio da imprensa, com inclusive. apoio da imprensa, com toda certeza, a gente fala, não, peraí, alguma coisa está errada, não pode. Independente da tua posição, aqui eu quero deixar claro, dependendo da sua posição partidária, ou se acredita nisso, no A ou no B. Se é a favor ou contra o impeachment. Se é a favor ou contra, mas a partir do momento que você tem um ex-governador de Minas Gerais, atual senador, que tem uma série de situações a serem investigadas, que não sei se cabe a gente estar citando aqui, mas que tem uma série de situações que ele precisa ser investigado, que precisa ser realmente apurado, com o mesmo peso, talvez, da forma que está sendo apurado outras situações com relação ao Lula, a Dilma e todas as outros políticos que estão sendo investigados. O cara simplesmente chama a população, né, financia isso, porque com certeza existem vários movimentos hoje no Brasil que são financiados por partidos, né, que defendem o impeachment da presidente Dilma, e ele consegue, de certa forma, manipular e mobilizar, e a imprensa não fala nada sobre isso, né? Parece que, cadê o Aécio em toda essa confusão? Onde ele, né? Quais são os crimes que hoje o Aécio deveria tá respondendo por isso, ou pelo menos sendo investigado por isso? E ele consegue fazer essa mobilização, e daí veio um peso interessante das redes sociais, inclusive com o apoio de vários artistas, que começaram, que têm a voz ativa e que conseguem, de certa forma, chegar na população e ter credibilidade com as pessoas acreditam naquilo, fizeram com que aquilo fosse ridicularizado. Isso eu achei interessante, isso eu acho que o papel da rede social está sendo importante, porque se não fosse a rede social, cara, o movimento que o Aécio fez e o seu partido e outras pessoas que são envolvidas, acaba que iria fortalecer algo que não deveria ser partidário, algo que deveria partir de um determinado poder, já que foi essa decisão popular, né? Que eu sinceramente, infelizmente, não acredito tanto. Legal. E você, Celso Bedrinho, como que você vê essa situação? Eu vejo assim, eu não acredito que tenha sido orquestrado devido ao final do resultado das urnas de 2014, né? Então a gente teve ali, como ele falou, as manifestações de junho, que era uma coisa 2013. Nasceu 2013, né? Nasceu da questão da passagem do transporte. A placa livre lá. E daí ali já várias pessoas que, poxa, eu estou protestando contra a corrupção. Então ali já se gerou, antes mesmo de existir a eleição e existir o resultado da eleição, já existia uma impopularidade com o atual governo na gestão anterior, né? E essa impopularidade ela ficou clara nas urnas porque foi muito apertado o resultado, né? E outra questão é que ele não foi um resultado uniforme em todo o território nacional, né? Então, se você pega o resultado, por exemplo, da cidade de Curitiba, a atual presidente teria perdido
feio, né? Sem dúvida. Então, aí você já vê que o país já não está lá desde aquela época, já não está mais coeso, já está dividido, né? Então, eu não acredito que tenha sido uma coisa orquestrada por um candidato descontente com o resultado da eleição, porque toda essa impopularidade já vem de um ano e pouco antes da eleição. Legal. E você, Carlos Heleno? Eu pego carona na visão do Celso também. Eu acredito, embora entenda um pouco, respeito o Thiago no que ele falou da questão de houve um descontentamento inicial, assim, houve também quando você fala que de repente o cara não gosta de ser derrotado, ninguém gosta, você sai pra zona derrotar. Evidentemente, evidente que até como em time a gente faz isso, né? No primeiro momento você está descontente, você gostaria que o teu time ganhasse, não ganhou, vai fazer, a vida é essa, mas depois segue. Agora eu acho que tem uma coisa maior aí, né? Uma coisa que a gente não consegue enxergar no todo, mas que existe, e uma coisa orquestrada, mas se ela é orquestrada é muito maior do que só o momento nacional. A minha impressão ali daquele momento das eleições, das urnas, né? A Folha de São Paulo faz uma análise, se não me engano, logo depois do resultado das eleições, de um Congresso que recrudesceu no sentido conservador, né? A composição do Congresso, ela talvez tenha sido, dos últimos 40 anos, o mais conservador da história. Começa por aí. Aí você tem toda uma coisa que uma crise econômica que também vem a galope no mesmo momento. Ela vem ter um impacto muito forte logo depois do resultado das eleições, e isso você cria, existe um cenário, um terreno todo fértil para que haja descontentamento nacional, né? A minha impressão é que muito mais o Aécio se apropria do momento de crise, disso agora é hora, do que ele puxa, do que ele é o líder daquilo tudo de descontentamento, ele se apropriou. Né, o descontentamento vem, ele vai crescendo, ele tem um crescente, né, a partir lá das manifestações de junho, né, do passe livre, tanto é que nisso o Thiago enxerga bem essa questão de repente o tema já não era mais aquele, eram outras reivindicações, né, era todo tipo de grupo estava naquela loucura daquela, se perdeu, todo mundo ia para a rua, né? Então eu não consigo enxergar que tenha sido ele a figura central de um descontentamento, ele se apropria, isso sim. Que parece até que ele, após as eleições de 2014, ele sumiu como figura, né? Tanto é que ele é rejeitado às vezes nas manifestações. Sim, também na última eleição, na última manifestação ele foi rejeitado. Ele e o Alckmin, ele e o Alckmin juntos. Sim, eles são vaiados, tem essa coisa. Então não são as figuras líderes, não são os novos líderes. Você ouve falar dele assim, teve uma denúncia contra tal pessoa. Mas e o Aécio? Ninguém vai denunciar o Aécio? É nesse sentido que daí lembra, né? Ele sumiu, né? Não, nesse ponto de vista eu concordo com vocês também. Até porque é o seguinte, se tiver hoje uma manifestação em Curitiba e o Beto Richa quiser ir lá ele vai ser vaiado, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser vaiado. As pessoas não vão. Porque tem esse sentimento, existe esse sentimento de revolta, entendeu? Que eu acho que realmente ele é válido, né? Ele é legítimo. Mas que existe também a forma que alguns partidos, né, alguns poderes tentam se prevalecer com relação a isso, porque tem movimentos inseridos por trás do movimento que era para ser só de revolta ao atual momento, eu também acredito que existe, sabe? Daí eu acho que a imprensa, nesse caso, eu como jornalista, poder forte, acredito que a imprensa é o termômetro para a gente medir isso. A partir do momento que você abre a Folha, você acabou de citar a Folha de São Paulo, se você pegar vamos pegar aqui os últimos 20 dias e pegar só a capa da Folha de São Paulo, o que é a capa da Folha de São Paulo, entendeu? Então, e qual é o poder que esses veículos de comunicação têm? Aí vem a pergunta, está a serviço de quem, né? Aí que tá. Qual é a intencionalidade? Que grupo está por trás disso? Ela noticia ou informa a imprensa, né, desse... Pois é que existe ela noticia ou informa? É que existe um posicionamento institucional, né? É institucional.
quando a gente fala editorial, né? Não estou falando de editorial, geralmente o editorial é institucional, né? Ele representa o que a instituição pensa, né? O jornalista que está ali, de repente, ou ele fica ou ele vai embora, né? Assim, ou ele trabalha para a instituição ou não, né? É muito difícil dele enfrentar a instituição numa opinião contrária, a não ser quando o cara é colunista, que diz, não necessariamente a opinião do colunista representa a opinião do jornal, né? Está escrito lá em todo. Mas até ficou interessante que a Veja tentou dar essa característica assim de, eu sou isenta, né? Porque foi assim, né? dia 17 foi votado o impeachment. Na semana seguinte, daí a capa da Veja vinha Dilma, Lula, Dilma, Lula, Dilma, Lula. Daí na semana seguinte a capa da Veja é o Cunha, esse é fera, tal, e cuidado com ele. Então daí, a gente faz os dois lados, né? Então foi uma defesa, assim, eu entendi aquela capa da Veja como uma defesa da revista, assim, a gente olha os dois lados aí. Perfeito. Bem, já que partimos aí, né, para falando aí do Cunha, etc. e tal, a imprensa internacional divulgou amplamente de que aquele encontro, ou a votação do impeachment, a imprensa internacional classificou como uma assembleia de bandidos comandada por um bandido. Isso foi a imprensa internacional que falou, né? E o Cunha continuou, enfim, já tinha instalado, comandou o processo de admissibilidade do projeto de impeachment, enfim. E agora ele sai. Eu puxei esse assunto só porque eu lembrei de uma situação. Às vésperas da votação, o que aconteceu? O Lula foi chamado para depor de uma forma coerciva. Enfim, acabou não acontecendo tanto assim tudo, mas lá tinha helicópteros, etc. e tudo, e tinha mesmo, enfim. Muito bem, às vésperas da eleição. Agora, às vésperas, que foi ontem, né? Às vésperas da eleição da admissibilidade pelo Senado, o Cunha foi afastado. Como é que é isso? Isso será que tem uma conotação de botar uma cortina de fumaça em alguma coisa, em alguma situação do atual momento, talvez para a própria imprensa ou a justiça, não sei, se dá uma higienizada, limpar um pouco? Então, assim, interessante até que você falou agora, Chicão, da questão do posicionamento da imprensa. Eu concordo, mas concordo em partes. Eu acho que... Da imprensa internacional. Da imprensa internacional, exatamente. Eu concordo em partes. Eu acho que o posicionamento da imprensa europeia é um e o posicionamento da imprensa americana é outro. Eu acho assim que se você analisar as notícias e pegar os principais jornais da Europa, eles tiveram esse posicionamento exatamente da forma que você colocou. Estranhamente, a imprensa americana não. Daí eu acho que é um tema até para a gente poder aprofundar mais num próximo momento. Será que não existe um interesse por parte dos Estados Unidos com relação à mudança de governo no país? Né? Porque teve o BRICS, por exemplo, representa um crescimento na economia considerável, né? A China incomodando, Rússia, Índia e tal, e de repente os Estados Unidos ele tem um posicionamento um pouquinho diferente, não tem uma retaguarda que eu esperava sinceramente por parte dos Estados Unidos, por parte do posicionamento deles, um pouquinho diferente. Não vi isso, mas enfim. Mas eu acho sim que esse tratamento ele é feito dessa forma pelo contexto. Porque como está sendo tratado, né, a questão do impeachment no país. Até o momento nós não achamos um motivo assim concreto para o impeachment.
E é algo que a gente vai ter que tá estudando mais para frente, né? Ver se realmente se é considerado crime ou não é considerado crime, aquilo que a presidenta Dilma fez ou deixou de fazer, enfim. Mas se a imprensa internacional está tratando dessa forma, eu acho que a gente tem que considerar e analisar que existe algo de forma muito estranha acontecendo no nosso país. Legal. Celso Benedin. Ficou muito bom para a imagem do Brasil o afastamento do Cunha, do mandato dele de deputado federal, né? Estava pegando mal realmente. Um réu comandando uma sessão, né? E o nosso Casa Legislativa. Exato. E o nosso problema é que essa Casa Legislativa, 60% lá dos integrantes tem algum problema com a justiça, né? O ideal seria a lei da ficha limpa, bacana, é um avanço, mas ela ainda é muito branda, né? Puxa, o cara precisa ser condenado em segunda instância, né? Então o cara pode ser suspeito, pode estar sendo investigado, condenado em primeira instância, daí se ele tem condições, ele vai recorrendo até a segunda instância, ele faz e acontece, né? Então, na minha opinião, a podridão do nosso Congresso vem de que a ficha limpa ainda é muito branda. Ainda é um sonho. Ainda é um sonho, né? Se for suspeito, se está sendo investigado, quem está sendo investigado já tem que estar afastado do seu cargo, né? E não esperar ser condenado e condenado de novo para daí, agora eu acho que ele é bandido mesmo, vamos afastar, né? A minha opinião é essa, realmente. Legal. Luiz Carlos Heleno, Então, como que você vê isso? Então, tem dois assuntos aí, né, que eles se entrecruzam, né, a questão do Cunha, isso que a imprensa nacional, a internacional disse, então, do bandido comandando o impeachment, né, da presidenta, e a impressão que eu tenho nesse sentido é que existe uma confusão, né? Concordo com o Thiago quando ele disse que é possível que haja uma orquestração internacional também pensando nisso. Isso é um editorial do Le Monde Diplomatique, né? Muito recente, sobre essa questão da possibilidade de que você precisa neutralizar, uma vez que há uma crise, você precisa achar culpados, né? Você acha culpados, quem são os culpados? Existe o primeiro setor que vai sofrer com relação a essa questão da crise é você parar com esse negócio de inclusões sociais, né? Isso às vezes, ainda que represente no orçamento, na macroeconomia parece que pouco, você precisa achar culpado, né? Então dá a impressão que você precisa também neutralizar um sujeito que pode representar a continuidade de inclusões sociais. O Le Monde faz essa análise, ele diz assim, não, neutraliza o sujeito que ainda é possível de chegar ao poder em 2018, alguma coisa nesse sentido. E da imprensa em si, olhando para a questão da imprensa e como é que ela se posiciona, eu até vou lembrar aqui uma fala do Renato Russo, na época a Legião Urbana brigou com a imprensa toda, cada vez que ele dizia assim, cada vez que o ídolo fala alguma coisa, ela é distorcida, né? E isso é muito louco em relação à imprensa, e depois eles ficaram um certo tempo dizendo a imprensa é perniciosa, né? Mas nem toda a imprensa é perniciosa, ele não vai concordar totalmente com o Renato Russo quando ele disse isso naquele contexto dos anos 80. Mas, no geral, eu vejo assim também. Eu acho que, de repente, há uma orquestração internacional, não no sentido só do Brasil, mas em termos de poderes que possa ameaçar a lógica de mercado. E ela não permite que isso ocorra. Ela vem e esmaga, né, a mão direita, segundo Bourdieu, né, você pega e massacra a esquerda. E eu consigo enxergar nesse momento isso, né? Não é uma coisa que você vê com clareza, você enxerga, são sinais ou aquilo que está se apontando, que você faz leituras contextualizadas de momento. Amanhã, quem sabe, a gente esteja analisando de outra forma. Legal. Então, pessoal, eu agradeço bastante aí a presença de vocês, o atendimento ao convite, né?
E dizendo aí para os nossos seguidores do blog, uma frase do Paulo Freire, né? Que ele diz mais ou menos assim, que todos nós temos uma ideologia e que devemos respeitar, né? Mas tem com uma pequena diferença. Ou ela pode ser includente, né? E provoca a inclusão social, ou excludente. Isso é uma questão de escolha, né? E então nós procuramos aqui hoje conversar, transmitir aí para todos os seguidores e seguidores do blog aí um pouquinho do que a gente sabe, e com certeza absoluta nós temos muito a aprender, temos muito que ler, né? E agradecemos a presença de vocês novamente aí, e um grande abraço a todos vocês.